Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de matemática. Esperamos que estejam todos bem. Eu sou a professora Jéssica e, juntamente com o professor Lucas, daremos continuidade aos nossos estudos. Bom, como vocês podem observar, o conteúdo a ser trabalhado hoje será a condição de existência de um triângulo. Então, vamos lá? Bom, o que vamos aprender na aula de hoje? Primeiramente, vamos relembrar a definição e os elementos que compõem o triângulo. E logo em seguida, vamos trabalhar o conteúdo em si, que é a condição de existência de um triângulo, juntamente com alguns exemplos. E por fim, vamos trabalhar uma questão com vocês, resolver, na verdade, bastante interessante. Então vamos lá? O que a definição nos diz? A definição nos diz que se considerarmos três pontos A, B e C não colineares, chama-se de triângulo ABC a reunião dos segmentos AB, BC e CA. Então, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, a gente tem uma reta suporte chamada R, e nela está contido o ponto A e o ponto B. No entanto, o C não pertence a essa reta. Daí a definição de pontos não colineares, são pontos que não pertencem à mesma reta. Do lado direito, os três pontos já pertencem à mesma reta R. No caso aqui, são pontos colineares, certo? Se a gente imaginar, voltando novamente ao lado esquerdo, segmentos de reta que passa por AB, outro que passa por BC e outro que passa por AC, a gente vai ter um formato de um triângulo, da ideia de reunião de segmentos. No caso, o segmento AB, um segmento BC e um segmento CA, certo? Bom, pessoal, dando continuidade, se traçarmos os segmentos AB, BC e CA, como proposto anteriormente, notamos que de fato se forma um triângulo, certo? Como vocês podem observar. Agora vamos nos atentar a alguns elementos que compõem o triângulo, que são os vértices, os lados e os ângulos. O que são os vértices? Os vértices são os pontos de encontro entre os lados. Eles estão indicados nesse triângulo, como vocês podem observar, pelas letras maiúsculas A, B e C. Já os lados são os segmentos de reta, ou seja, o segmento AB, o segmento BC e o segmento CA. Eles estão indicados pelas letras minúsculas A, B e C. Cada segmento vai representar um lado. Já os ângulos, eles são divididos em dois, internos e externos. Interno significa dentro, externo, fora. Então, os ângulos internos, eles também estão representados por letra maiúscula. A diferença é que vem acompanhada de um acento circunflexo, certo? Como vocês podem observar. E os ângulos externos, que estão fora do triângulo, eles são representados por letras gregas, que é o alfa, o beta e o gama. Certo, pessoal? Essa foi uma breve revisão, então vamos dar continuidade aos nossos estudos. Bom, pessoal, dando aqui continuidade, eu já começo com um questionamento a vocês. É sempre possível montar um triângulo, dadas as medidas de três lados? Bom, eu espero que vocês reflitam e pensem se realmente é possível construir um triângulo com três medidas quaisquer. Para responder esse questionamento, que tal a gente colocar a mão na massa? Bom, agora a gente vai fazer aqui um experimento. Eu peço a vocês que realizem esse procedimento aí na casa de vocês, para ver se realmente é possível construir o triângulo com três medidas quaisquer. Bom, o exemplo 1 fala assim: faça um recorte de três palitos para as distâncias de 5 centímetros, 9 centímetros e 12 centímetros. Vocês façam um recorte do palito e tentem construir o triângulo. Façam o mesmo para as distâncias. Aí no exemplo 2, façam o mesmo para as distâncias de 6 centímetros, 8 centímetros e 15 centímetros. E aí vocês vão pausar o vídeo agora, tentem construir, depois voltem aqui para a gente analisar juntos se realmente é possível construir um triângulo dado três medidas. Bom, pessoal, dando continuidade, eu vou fazer agora os questionamentos a vocês, certo? Bom, vocês conseguiram montar os dois triângulos, o do exemplo 1 e o do exemplo 2. Vocês devem ter percebido que o exemplo 1 ele fechou totalmente, vocês conseguiram juntar os três vértices. Mas no exemplo 2, o terceiro vértice ele não foi possível juntar devido ao tamanho das medidas. Um ficou maior, outros menores, e aí esse motivo não deu certo para juntar os três vértices e assim construir o triângulo. E aí,
Por qual motivo vocês acham que esse triângulo do exemplo 2 não fechou? É possível a gente notar que nem sempre com 3 medidas a gente pode construir um triângulo. E agora eu convido vocês a verificar juntamente comigo a construção dos 2 exemplos, verificar como foi que eu construí, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham tentado construir o triângulo aí na casa de vocês, tanto o triângulo do exemplo 1 como o triângulo do exemplo 2. Bom, eu convido vocês agora a construírem o triângulo novamente junto comigo, certo? E aí vocês já vão organizando o material de vocês para a gente construir e fazer esse experimento, certo? Bom, vamos aos materiais. Eu utilizei aqui palitos de churrasco, mas se vocês tiverem canudos aí na casa de vocês, vocês podem fazer isso. E aí eu já adiantei aqui, fiz o recorte dos palitos, nos centímetros que o exemplo nos dá. E aí agora eu vou fazer a medição juntamente com vocês. 5 centímetros. 9 centímetros e 12 centímetros. Bom, vamos aqui ao processo de construção. Eu vou só fixar aqui qualquer uma das bases, qualquer um dos palitos. Eu vou fixar aqui o de 12 centímetros e vou agora juntar os vértices. Juntei o primeiro vértice, vou juntar agora o segundo. E, por último, o terceiro. O que importa na construção do meu triângulo é eu conseguir juntar os 3 vértices. Juntei o primeiro, juntei o segundo e juntei o terceiro. Logo, é possível construir um triângulo com essas 3 medidas aqui, 5 centímetros, 9 e 12 centímetros. Mas se eu quiser fazer com outra base? Bom, eu vou fixar agora a base de 9 centímetros. Eu vou utilizar os outros 2 aqui logo após. Juntei o vértice. Juntei o outro e agora eu vou só adequar aqui, para fazer o terceiro vértice. E comprovar que é possível fazer um triângulo com essas 3 medidas, independente de qual base eu comece, certo? Vou utilizar agora essa base. Pronto, consegui também construir, juntei os 3 vértices, logo consegui fazer um triângulo. Agora vamos para o exemplo 2. O exemplo 2, ele nos dá as medidas 6, 8 e 15 centímetros, certo? Bom, vamos preparando o material aí. Vamos fazer a medição novamente. 6 centímetros. 8 centímetros. E 15 centímetros. Vamos lá a construção. Eu vou novamente fixar aqui uma base qualquer. Vou fixar essa aqui de 15 centímetros. E vou juntar agora os vértices. Juntei um, juntei 2 e agora eu vou tentar juntar o terceiro vértice. Espera aí, vamos lá. E aqui vocês podem perceber que eu vou tentando achatar aqui até ver se consegue juntar o terceiro vértice. E não importa o quanto eu achate o meu triângulo, torne ele um pouco mais fechado, eu não consigo juntar os 2 vértices. Mas se eu fizer com outra base, vou tentar com a base aqui de 8 centímetros. E vou tentar juntar os 3 vértices. Vocês percebem que eu não consigo juntar, mas se eu achatar aqui mais um pouco. Chega perto, mas eu não consigo. Professor, mas eu posso fazer assim, Eu consigo fazer um triângulo. Eu posso fazer isso, mas eu não vou utilizar os 15 centímetros. E o exemplo que a gente faça é utilizar as 3 medidas corretamente, utilizar totais. E aqui eu estarei utilizando não os 15 centímetros, mas uma quantidade menor. E eu teria que tentar utilizar os 15 centímetros. E aí vocês percebem que nem todo trio de segmentos a gente consegue montar um triângulo. E como a gente sabe, o triângulo ele é bem fácil, é uma figura bem fácil de se fazer, mas ela tem uma certa rigidez. E quanto aos lados, eles obedecem um certo padrão.
E é justamente isso que faz com que o triângulo ele tenha uma condição de existência. E é exatamente o que a gente vai ver agora, certo? Então, a condição de existência de um triângulo nos diz que, em qualquer triângulo, a medida de qualquer lado deve ser sempre menor que a soma dos outros dois lados. Por exemplo, se eu tomar como referência o lado A desse triângulo, ele tem que ser menor que a soma de B mais C. Se eu tomar como referência o lado B, ele deve ser menor que A mais C. E se eu escolher C, deve ser menor que a soma de A mais B. Sempre assim. Escolho um e ele vai ter que ser menor que a soma dos outros dois, certo? Eu coloquei uma observação do lado aqui, lado direito, em relação a esse sinal. Esse primeiro sinal, como vocês podem ver, é o sinal de menor que na matemática. E o outro é o sinal de maior que. Isso é muito importante na resolução de questões. Agora o professor Lucas dará continuidade com a resolução de uma questão, certo? Bom, pessoal, de acordo com o que a gente estudou até aqui, eu e a professora Jéssica escolhemos uma questão para vocês tentarem responder. E aí vocês tentem responder aí na casa de vocês. E ela diz assim, ó: em um triângulo, o lado maior tem 35 centímetros e um dos lados menores mede 21 centímetros. Qual a medida inteira mínima que o terceiro lado deve ter? Bom, agora eu peço vocês que pausem o vídeo, tentem responder e depois voltem aqui, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham conseguido resolver a questão aí na casa de vocês. E agora vamos para o processo de resolução. Acompanhem comigo, certo? Bom, eu só vou ler novamente aqui a questão para que a gente possa reforçar e assim seguir para o processo de resolução. Em um triângulo, o lado maior tem 35 centímetros e um dos dois lados menores mede 21 centímetros. Qual a medida inteira mínima que o terceiro lado deve ter? Bom, eu já desenhei aqui o triângulo, ó, triângulo com as medidas dos lados A, B e C. O lado A vale 35 centímetros, como a questão diz. O lado B, 21 centímetros. E o lado C, que é o que a gente está procurando. Qual é o valor menor o valor mínimo que ele pode assumir para que seja possível construir um triângulo, certo? Para a gente responder essa questão, a gente vai utilizar essa relação aqui, ó. A tem que ser menor que B mais C. Ou seja, o valor de qualquer um dos lados, eu escolhi o lado A, ó, que é o lado maior, tem que ser menor que a soma dos outros dois lados, que no caso é o B mais C, certo? Bom, pessoal, agora a gente só vai jogar nossos valores na nossa relação e ver o que a gente pode fazer, certo? Bom, aqui a gente pode perceber ó, que eu já joguei os valores. Quem é o A? 35. 35 ele é menor que 21 mais C. Quem é 21? O nosso B, certo? E aí o C é o valor que a gente está procurando. E a gente tem que entender que 35 ele tem que ser menor que essa soma, certo? Então, para qual valor de C, quando eu somo esse valor aqui, 35 ele vai ser menor? Bom, vamos testar aqui, ó. Se eu colocar o número 14, por exemplo. Quando eu coloco o número 14 no lugar de C e faço essa soma aqui, ó, 14 mais 21 é igual a 35. 35 ele é menor que 35? Não, 35 ele é igual a 35. Logo, eu tenho que caçar outro valor de C, procurar outro valor de C, desculpa, que seja maior que 35. Seja maior que 35. Ou seja, ou então 35 ele tem que ser menor que esse valor, certo? Bom, eu vou testar agora o número 15. Quando eu testo 15, eu faço a seguinte operação. 35 ele vai ser menor que 21 mais 15. 35 ele vai ser menor que 36. Ó. Isso aqui já satisfaz o que a gente procura. Quando ele fala assim, que a medida de um lado ele tem que ser menor que a soma dos outros dois lados, é isso que a condição de existência do triângulo quer nos dizer, certo? Quando eu somo 21 mais 15 e encontro 36, já satisfaz o que a condição de existência do triângulo quer, entendeu? E é basicamente isso. Então, o valor mínimo que a gente está procurando aqui, ó, é o 15. Então, a resposta é 15. É claro que a gente pode encontrar outros valores para satisfazer essa equação. Ó. O 16, por exemplo, se eu colocar o 6 aqui, ó, 16 mais 21 vai dar 37. 37 é maior que 35? Sim. 35 ele é menor que 37? Sim também. Ou seja, satisfaz a nossa equação. Mas o valor mínimo que a gente pode encontrar é o valor 15.
Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.